Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o presidente da Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance da OAB-DF, o Rodrigo Machado, Antônio Rodrigo Machado. Rodrigo, nós estávamos falando da importância das empresas, né? Na verdade, acho que é uma mudança de cultura, será? Você avalia como uma mudança de cultura? Com certeza, pelo seguinte aspecto. As empresas, elas precisaram se movimentar, ter uma atitude, ter uma ação mais proativa para evitar, de forma preventiva, digamos assim, que seus funcionários, que seus representantes possam causar algum tipo de dano ao erário. Não apenas o serviço público, mas também os representantes. Porque nós temos, ao mesmo tempo que nós temos a corrupção passiva, que é o servidor que aceita a propina, que aceita um determinado valor para o exercício das suas funções, para beneficiar um interesse particular, nós temos também a corrupção ativa, que é o empresário que chega até o poder público para fazer essa oferta, para fazer esse oferecimento. Muitas vezes tentando obter uma vantagem que vai desigualar a concorrência. Porque, vejamos, o debate de corrupção, ele não causa apenas um problema ao serviço público, porque ele retira o dinheiro e privatiza ilegalmente aquele valor que poderia ser destinado à saúde, à educação, a diversas áreas de prestação de serviço público. Mas o empresário que é o amigo do rei, que é amigo do agente público, ele não age em igualdade de condições com o empresariado que muitas vezes tem um poder de maior eficiência, mas como não tem esse contato, não tem essas informações, não tem essa transparência, ele acaba sendo prejudicado numa eventual licitação pública, num contrato administrativo. A disputa de mercado, que faz tão bem à nossa sociedade, acaba sendo prejudicada também por atos de corrupção. Então, o empresariado começar a ter noção de uma disputa mais correta, mais igual, pautada basicamente no interesse da eficiência, da boa prestação, da criatividade, da alta tecnologia. Então, esse empresariado vai ser forçado agora, principalmente aqui no Distrito Federal. Quando nós estamos falando da Lei 6.112 de 2018, nós estamos falando da exigência de um programa de integridade em todas as empresas que quiserem contratar com o governo do Distrito Federal. Isso vai fazer uma diferença muito grande, porque as empresas terão que se ater a uma responsabilidade própria e, ao mesmo tempo, vão ter que fazer um investimento. Compliance ele não é gasto. Compliance ele é investimento. O retorno a longo prazo para esse empresariado é certo. Porque não apenas ele vai pautar suas relações no nível acima, no nível melhor de segurança, como também ele vai ter uma credibilidade muito maior perante o mercado e perante toda a sociedade. Agora, Rodrigo, é tão importante esse debate porque a Lava Jato, ela mostrou uma estrutura que está em todos os âmbitos do poder público e dos empresários. Então, a gente percebe grandes empresas, grandes empreiteiras, que, acredito eu, deveriam ter os seus sistemas de compliance. Acho que tem um sistema de compliance. Só que o que a gente está falando, e talvez esse seja o grande desafio, é não fazer com que esse sistema fique na folha morta. Sim. Né? Fazer com que realmente aquilo se torne uma prática. E aí a gente percebe que a gente tem que mudar uma estrutura que existe hoje no nosso país. É o que a gente chama de os programas de integridade ou sistema de compliance de papel. Não basta você ter uma estrutura formal se você não tem, de fato, um compromisso nessa mudança de cultura interna. Então, por exemplo, para estruturar um programa de compliance, você vai precisar ter profissionais que possam fazer aquilo que a gente chama de análise de riscos. Então, por exemplo, uma empresa que atua no Distrito Federal tem um nível de visibilidade por parte da imprensa, por parte dos órgãos de controle, diferente daquela mesma empresa se ela for firmar um contrato numa prefeitura do interior do país. Então, o nível de risco para aquele contrato numa prefeitura do interior do país, ele pode ser maior a partir da visão de que aquela prefeitura do interior, aquele município, não tem tanto controle, então a ausência de transparência faz com que um pedido de propina possa ser mais facilmente visível. Ao mesmo tempo, por conta do excesso de controle no Distrito Federal, porque nós temos órgãos de imprensa, vários veículos, nós temos todos os órgãos de controle em âmbito federal presentes aqui, faça com que aquela empresa corra um risco maior de ser pega, de ser indicada num ato lesivo à administração. Então, a análise de riscos que uma empresa corre diante de todos os seus contatos é uma das funções do programa de compliance. Outra função, as investigações internas. Se uma empresa ela detecta algum tipo de ato ilícito promovido por um funcionário, seja internamente, seja perante a administração pública, ou até mesmo com a outra empresa, alguma ilicitude, ela vai precisar ter um mecanismo interno que faça aquela investigação.
Sim. A mesma investigação que a polícia faz, que o Ministério Público faz, que outros órgãos de controle eles fazem, a empresa vai ter que fazer isso diretamente. Isso poderá atenuar a sua responsabilidade e demonstrar que ela tem um compromisso ético tão forte que ela deverá cortar na própria carne. Você tocou num assunto muito interessante. A Operação Lava Jato, ela trouxe para a superfície, e toda a população se chocou, um dado muito interessante. O quanto que a corrupção ela era ou é estruturada formalmente. Uma das maiores empresas desse país, ela tinha um setor que chamava Setor de Operações Estruturadas. Era um setor, imaginemos, em que pessoas extremamente qualificadas, formação acadêmica, essas pessoas acordavam de manhã, colocavam sua roupa e iam para o seu ambiente de trabalho fazer contabilização de propina. É verdade. Organizar pagamento de propina, com nomes, quantias, valores, lugares. Então, para a sociedade, sempre imaginávamos que o setor da construção civil seria um setor permeado de corrupção. Quando nós observamos que todos esses elementos eram formalmente constituídos, o acordo entre as empreiteiras era formado através de um cartel em que existiam reuniões, documentos, atas, definições de como isso seria dividido entre essas empresas. Isso nos choca um pouco. Então, eu diria que essa mudança de cultura, ela vai envolver muita gente, vai despender muito investimento, mas, ao mesmo tempo, ela poderá resultar num mercado mais saudável para o empresariado e até mesmo para toda a sociedade. Né? Com certeza, porque, na verdade, é óbvio que não tem justificativa para fazer o errado, né? Mas o que essas empresas muitas vezes falavam é que se elas não pagassem propina, elas estariam fora do mercado. Então, é o que a gente está falando, é toda uma estrutura que precisa ser analisada e precisa ser combatida. Esse é um discurso que eu considero falacioso, pelo seguinte aspecto. Numa relação, seja num casal, seja numa relação familiar, numa relação de trabalho, você muitas vezes tem alguém que começa, mas a manutenção do conflito, a manutenção do problema, ele envolve todas as partes. Sim. Então, da mesma forma que uma empresa pode dizer, eu não estaria no mercado se eu não entrasse nesse jogo. Quantas e quantas empresas faliram ou não conseguiram entrar no mercado porque aquela empresa tinha aquele espaço? Como eu disse anteriormente, a disputa, a concorrência empresarial, ela é abalada também pelos atos de corrupção, porque ela veda que o empresário novo, criativo, que busca um investimento para criar o seu negócio, para desenvolver o seu negócio, fazer com que ele não surja no mercado, exatamente porque uma outra empresa não permite isso. É a concorrência desleal. É isso mesmo. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, nós esperamos você.